Meu nome é Sean. Trabalho como lanterninha de cinema há 3 anos. Meu cinema tem regras que você nunca, jamais deve quebrar. Não importa o quão estranhas ou completamente insanas elas pareçam. Se você está confuso, provavelmente deveria começar pelo início, no meu primeiro relato. Bem, algumas regras são mais difíceis de seguir do que as outras, e algumas aparecem com mais frequência. A regra número 4 é uma das mais raras, e agradeço a Deus por isso. Regra número 4. Se as luzes se apagarem enquanto você estiver limpando uma sala, sente-se. Um filme será exibido. Você precisa assistir até o final. Não desvie os olhos da tela, não importa o que veja ou ouça. Essa foi a regra que mais me deixou ansioso quando a li. Depois de já ter passado por situações envolvendo as regras número 1 e número 2, eu sabia o quão sério poderia ser seguir nossos mandamentos ou deixar de segui-los. Minha experiência com a regra número 4 aconteceu quando eu estava limpando a sala depois de um filme. Sem aviso, aconteceu a coisa que eu já temia havia meses. As luzes simplesmente se apagaram. Não houve nenhum estalo como uma lâmpada queimando. Em um segundo, eu estava em uma sala totalmente iluminada. No outro, eu estava parado na escuridão total. Bem, é de se esperar, né? Eu congelei. Mesmo tendo me preparado mentalmente para isso por semanas, eu simplesmente congelei. Meu corpo dizia, sente-se, droga, sente-se. Finalmente, meus membros obedeceram à minha mente. Saltei na direção de onde eu esperava que estivesse a fileira mais próxima e me joguei em uma cadeira. Bem a tempo, a tela se iluminou, preenchida por estática, antes de formar a imagem de um porão escuro e úmido. A qualidade da imagem era antiga, como aqueles filmes dos anos 90. Pela tela granulada, consegui distinguir o que havia uma única cadeira no centro do cômodo. Amarrado a ela, estava um jovem. Ele se debatia contra as amarras, e eu conseguia ver que estava ferido. Finos filetes de sangue desciam pelo rosto dele a partir de um corte acima da sobrancelha, e seus braços estavam em carne viva por causa das cordas. Havia algo terrivelmente familiar naquele prisioneiro. Não no rosto dele, eu nunca tinha visto aquele rosto na minha vida, mas as roupas. Eu congelei ao ouvir algo se mover atrás de mim. Era o rangido de uma cadeira de cinema. Bem, um arrepio percorreu minhas costas. Alguém, ou melhor, alguma coisa tinha acabado de se sentar atrás de mim. Foi preciso toda a minha força de vontade para não me virar, ou pular da cadeira e sair correndo em direção à entrada. Eu fixei os olhos na tela, rezando para que aquilo acabasse logo. O homem na tela havia parado de se debater. Ele olhava para algo atrás da câmera. Levei um segundo para perceber que ele devia estar olhando para quem filmava. Quase pulei da cadeira quando uma voz sussurrou atrás de mim. Que ator, hein? A voz era baixa, praticamente inaudível. Parecia humana. Quase. Mas eu soube imediatamente que era qualquer coisa menos um humano. Não consigo explicar exatamente como. Havia algo na cadência da fala daquela coisa. Era quase como se a garganta dela não tivesse sido feita para a linguagem humana, e ela apenas fizesse o possível para imitar o que havia ouvido. E pior ainda, a voz vinha de um ponto ligeiramente acima de mim, não diretamente atrás. O que quer que estivesse sentado na cadeira atrás de mim, devia ser absolutamente enorme quando ficava de pé. Eu deveria responder? Deveria apenas continuar assistindo? As regras não tinham me dito nada sobre isso. Então eu permaneci em silêncio, agarrando os braços da poltrona para impedir que eu tremesse, os olhos fixos à frente, na minha tela. A câmera se movia, enquanto a pessoa que a carregava se aproximava do prisioneiro. O homem na cadeira tentava desesperadamente recuar, mas as amarras estavam apertadas demais para permitir qualquer coisa além do mais leve movimento. E quando a câmera se aproximou, reconheci o que havia de tão horrivelmente familiar nele. As roupas. Ele estava usando um uniforme de cinema. O uniforme do meu cinema. Onde você acha que eles conseguiram as fantasias? Sussurrou a coisa atrás de mim.
Uma ironia sádica escorria de cada palavra. Ela estava brincando comigo. E eu não respondi. O, entre aspas, filme continuou por cerca de meia hora. Não vou contar exatamente o que vi. Não quero pensar nisso mais do que o necessário. Nem tenho certeza se aquele tipo de coisa seria permitido neste site. Nem mesmo em descrição. Basta dizer que eu não desejaria aquele destino nem ao meu pior inimigo. Em certo momento, tive ânsias e vomitei em mim mesmo e também no chão. Enquanto meu estômago se contraía, quase desviei os olhos da tela. E, naquele momento, senti a respiração quente e fétida da coisa nas minhas costas. Ela queria que eu olhasse para longe, queria que eu cedesse. Levantei os olhos novamente, fixando-os na cena grotesca que se desenrolava na tela. A coisa atrás de mim falou apenas mais uma vez, antes que as luzes se acendessem tão abruptamente quanto haviam se apagado. Ela parecia frustrada, irritada até. Você conhece o ditado, Shaun? Regras foram feitas para serem quebradas. Ou pelo menos aquele cara pensava assim. Eu gostaria de poder terminar a história aí, mas infelizmente ainda há um pouco mais. Porque o cara na tela tinha sido um funcionário dali. Porque ele havia morrido por quebrar uma regra. Porque David não tinha nos contado tudo, preferindo nos manter em algum tipo de sistema idiota de só saber o necessário. Alguém havia sofrido um destino pior que a morte por causa do segredo dele. E eu faria David explicar. Ainda coberto pelo meu próprio vômito e suor frio, atravessei o saguão, ignorando os olhares enojados dos clientes. Entrei no escritório com força. David ergueu os olhos calmamente. Regra número 4 ou número 11? Regra número 4, eu respondi. Bom? Você sabia qual era o risco. Você sabia o que poderia acontecer, mas não contou a ninguém. Aquele cara que eu vi, as coisas que aquilo fez com ele, você poderia ter impedido. É melhor assim, Shaun. O quê? Como pode ser... Deixe-me explicar uma coisa pra você, disse David, levantando-se para ficar cara a cara comigo. Havia um tom duro na voz dele agora, e um lampejo de raiva contido em seu olhar. Eu me calei. Algumas coisas podem ser evitadas se você souber sobre elas. A sala 3 é assim. Se você sabe o que ela quer e como vai tentar conseguir, fica mais fácil não cair. Mas algumas coisas, Shaun, algumas coisas só ficam mais fortes quanto mais você sabe sobre elas. Você consegue evitar quebrar a regra número 4 com o que sabe agora. Só precisa continuar assistindo. Mas quanto mais você souber sobre ela, mais direta a coisa naquela sala pode ser na tentativa de fazer você desviar o olhar. Falar isso é fácil, David, mas e o último cara, aquele que eu vi na tela? Bem, ele sabia demais, ainda mais do que você sabe agora. Foi um erro que eu nunca vou repetir e uma lição que eu nunca vou esquecer. Existe um limite, Shaun, que eu não posso permitir que ninguém ultrapasse. Se você souber demais, nenhuma força de vontade ou resistência vai manter seus olhos naquela tela. Depois do que David disse, eu simplesmente me calei. Eu acho que ele deve estar certo. Regra número 5. Se você encontrar uma sala onde todos os clientes estejam olhando diretamente para você e sorrindo, informe o gerente imediatamente. A regra número 5 é a que mais levantou perguntas na minha cabeça sobre este cinema e o meu trabalho. Meu encontro com ela aconteceu há cerca de 1 ano e meio depois que comecei aqui. Uma coisa que você precisa saber sobre o trabalho de lanterninha de cinema. Precisamos verificar se cada filme está rodando corretamente, com legendas funcionando e assim por diante. Só somos obrigados a fazer isso no início de cada sessão, mas se temos algum tempo livre durante o turno, gostamos de checar as salas aleatoriamente para garantir que está tudo bem. Infelizmente, foi exatamente por causa disso que entrei na sala 5 certo dia. Apenas para quase ter um ataque cardíaco ao perceber que cada pessoa lá dentro estava olhando diretamente nos meus olhos, sorrindo de maneira perturbadora. Tomando cuidado para nem sequer piscar, fui recuando lentamente para fora da sala. Os clientes nunca quebraram o contato visual, nem mesmo para piscar. No segundo em que alcancei a relativa segurança do saguão,
Corri até David, que conversava com uma cliente no nosso pequeno bar. Regra número 5, eu disse assim que cheguei até ele. David ficou pálido. A cliente, uma jovem atraente, olhou para ele com um olhar de confusão. Com licença, Lady, murmurou David para ela, antes de se virar para mim. Qual a sala? A 5, então vem comigo. Corremos até a sala. Lá dentro, David fez um gesto para que eu permanecesse no corredor inferior, abaixo das fileiras de assentos. Fique aqui. Ele não precisou dizer 2 vezes. A sala cheia de clientes estava mortalmente silenciosa, cada cabeça virando sem som para acompanhar David enquanto ele caminhava diante da tela e parava no meio da sala. O que vocês querem? Disse ele para a sala inteira. Cada pessoa na sala abriu a boca ao mesmo tempo e disse em um coro perfeito. Olá, gerente. Há quanto tempo? Chega de palhaçada, rosnou David. Eu conheço o seu jogo. O que vocês querem desta vez? A sala riu em uma sincronia arrepiante. Sempre tão direto. Sempre gostei de você. Mais do que seu antecessor, sabia? O maxilar de David se contraiu. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Eu nunca o tinha visto tão furioso. Apenas me diga o que quer. Ele sibilou entre os dentes. Diga o que quer e depois deixe essas pessoas irem. Ah, tão impaciente. Tão ansioso para acabar logo com isso, respondeu a multidão. Eu quero que você abra a sala 3. Agora. David ficou pálido. Não. Peça outra coisa. Existem limites que eu não vou cruzar. Existem regras. A coisa por trás dos olhos da multidão riram como uma só. Ah, sim, suas preciosas regras. Você acha que elas poderão impedir alguma coisa? Elas não impedem nada, David. Apenas adiam. Tá me dando informação de graça? Disse David sarcástico. Você mudou desde a última vez que conversamos. Bem, eu apenas digo o que você sabe. E meu preço não muda. Você vai abrir a sala 3. De novo. Pela primeira vez, David hesitou. Foi apenas por 1 segundo, mas as coisas perceberam e riram dele com crueldade. Eu já disse. Não vou fazer isso. Essa regra nunca será quebrada, disse ele. Você esquece sua própria história depois de meros 13 anos? A multidão zombou. O destino dessas pessoas está em suas mãos, David. Você sabe o que acontece com elas quando meu preço não é pago. Você procura se redimir com essa resistência sem sentido pelo sacrifício que foi feito por causa do seu erro? Eu não me redimo, sibilou David. E eu não cometi erro algum. Será que aquela pessoa de quem você sente tanta falta concordaria? Acho que não. Entoaram aquelas coisas. Houve um silêncio carregado, e então a multidão falou mais uma vez. O preço foi pago. Essas pessoas estão seguras. David piscou, confuso. O quê? Que preço? A sala 3 nunca foi o preço. A angústia da sua lembrança, assim como as perguntas sem respostas que agora atormentarão este seu servo, foram o preço. Seu maldito desgraçado! Seu maldito! Até nosso próximo encontro, gerente. David saiu da sala em passos firmes, sem dizer mais uma palavra. A multidão o acompanhou com o olhar, e então fixou os olhos em mim. Um sorriso e um aceno. Então a multidão olhou para cima, como uma só, e abandonou aquele comportamento idêntico. Uma tensão oculta simplesmente se dissipou, e elas estavam livres. Regra número 6. Se um cliente ouvir barulhos nos dutos de ar, garanta que você irá verificar. Pegue um dos pacotes marcados como R6 atrás do bar, entre nos dutos pela sala de lixo e coloque o conteúdo do pacote a pelo menos 10 metros da entrada. Saia dos dutos o mais rápido possível logo em seguida. Essa é uma das regras mais fáceis de seguir, embora o limite de tempo seja preocupante no início. Também é uma das mais usadas, geralmente aparecendo cerca de 1 vez por semana. Felizmente, nunca vi ninguém falhar ao cumpri-la.
A primeira vez que precisei alimentar a coisa nos dutos de ar foi em um turno muito movimentado. Tínhamos estreado a ascensão de Skywalker alguns dias antes e ainda estávamos sendo inundados por multidões de clientes. Eu estava limpando o saguão do inevitável milho de pipoca derramado quando um jovem com cara de irritado, usando uma camiseta de Star Wars, veio marchando até mim. "Boa tarde, senhor. Como eu posso ajudar?" Cara, tanto faz." Ele me interrompeu imediatamente. "Dá pra consertar esse ar-condicionado de vocês? Tem alguma coisa batendo lá dentro, perto da grade da nossa sala. E eu não paguei por essa porcaria." David provavelmente me perdoaria por deixar uma sala cheia de pessoas morrer nas mãos de Deus sabe lá o que, mas jamais permite que você seja rude com os clientes. Depois que o cliente se afastou novamente, peguei um dos pacotes marcados atrás do bar. Era estranhamente pesado, e eu conseguia sentir a umidade vazando de dentro dele. Fazendo o possível para ignorar aquilo, atravessei até a sala de lixo e abri a grade que cobria os dutos de ar. Eu consegui ouvir aquilo de que o cliente estava reclamando. Um som rápido de toque-toque, como dedos batucando sem parar contra a lateral do duto. Minha pele se arrepiou. Era desconfortavelmente parecido com o som de dezenas de pernas longas e finas. Respirei fundo e entrei rastejando no duto. O ar lá dentro era frio e cheio de corrente. A passagem era apertada e fui obrigado a ficar de bruços, impulsionando-me para frente com os cotovelos e os joelhos. Rastejando, consegui ver, pela luz fraca, que havia uma pilha de alguma coisa mais à frente, por volta da marca dos 10 metros. Quando cheguei até ela, gemi bem baixinho. No duto diante de mim, havia uma pilha de ossos de animais roídos. Com os dedos trêmulos, desfiz a embalagem do pacote e deixei cair uma galinha inteira sobre a pilha de restos. Os sons no duto pararam. Prendi a respiração. Então eles voltaram, mas bem mais rápidos. Mais altos do que antes também. Um ritmo frenético, faminto. Com terror e adrenalina inundando meu cérebro, comecei a me arrastar de volta para a boca da passagem. Há quanto tempo eu estava ali? Quanto tempo ainda me restava? 30 segundos? Talvez 20? O barulho das pernas agora se misturavam a um som de raspagem, como se algo quitinoso e pesado se arrastasse pelo corredor em direção à comida, e, consequentemente, em minha direção. Finalmente, minhas pernas encontraram o fim do duto. Chutando freneticamente, caí no chão da sala de lixo e bati a grade com força, fechando-a. O ruído lá dentro havia parado, e, ouvindo com atenção, consegui distinguir o som de carne sendo rasgada. Bem, essa é uma das regras mais fáceis. É isso, galera, e assim a gente termina a parte 2 dessa creepypasta. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, ainda faltam mais 2 partes. Comenta aí o que você achou, dá um likezinho pra ajudar a gente, né? E é isso, galera, até a parte 3, hein? Fui!